Olhem para esta aqui. Provavelmente alguma cabeça de think tank esperando o congressista dela acabar o bife. Senhora, esta mesa é reservada para pessoas que realmente servem, não que servem drinks. Hora de se levantar. A roda de jovens em roupas civis impecáveis, todos com o mesmo porte atlético e duro, caiu na risada. O riso era agudo e desdenhoso, ecoando na madeira escura. E no latão polido do clube exclusivo, perto da orla de Coronado, um lugar que se orgulhava de ser um santuário para a classe guerreira. A mulher à mesa não levantou os olhos do tablet. Seu foco permaneceu nas linhas de texto. Sua postura era um estudo de quietude serena. Ela usava uma simples blusa de seda cor carvão e uma calça social escura e ajustada. Um traje de elegância discreta que parecia fazê-la se misturar às sombras do reservado. Seu cabelo, uma mistura de prateado e castanho escuro, estava preso para trás em um coque simples e funcional. Não havia nada nela que gritasse autoridade, nada que exigisse atenção. Ela era a imagem do anonimato silencioso, um fantasma em uma sala cheia de leões rugindo. Mas quando um imponente Navy SEAL, um suboficial de primeira classe chamado Trent Rhino Davis, colocou a mão grossa e calejada em seu ombro para guiá-la fisicamente para longe, houve uma mudança sutil no ar. Foi uma alteração tão imperceptível que só alguém treinado para notar esse tipo de coisa a perceberia. O general, sentado em um canto escurecido com o comandante da base, viu. Ele viu como os ombros dela, embora relaxados, não cederam um único milímetro à pressão. Ele viu como os olhos dela, quando finalmente se ergueram da tela, não estavam com raiva, nem medo, nem indignação. Estavam calmos. Eram analíticos. Eram os olhos de um predador avaliando uma ameaça. Não com medo, mas com uma paciência profunda e perturbadora. Se você acredita que a verdadeira força não precisa se anunciar, digite silêncio abaixo. O silêncio que se seguiu ao olhar dela foi mais poderoso do que qualquer resposta gritada poderia ser. Esticou-se fino e tenso um fio de tensão naquela sala barulhenta. Rino, acostumado à deferência imediata ou à confrontação inflamável, ficou momentaneamente desequilibrado por essa total ausência de reação. Sua mão permaneceu no ombro dela, uma âncora de arrogância em um mar de súbita incerteza. Ele confundiu a calma dela com fraqueza, o silêncio com submissão. Era um erro comum cometido por homens que mediam força em decibéis e dominância em presença física. "Ei, você me ouviu?", insistiu ele, a voz mais alta agora atraindo mais atenção. "Este é o nosso lugar. Acabamos de voltar de uma rotação. Acho que ganhamos o direito a uma boa vista da Bahia." "Não acham, rapazes?" Seus companheiros ecoaram o acordo, a confiança deles reforçada pela dele. Eram uma matilha jovens e fortes, e aquela mulher era uma intrusa, uma forasteira que não entendia as regras do mundo deles. Ela finalmente falou a voz tão baixa que era quase um sussurro, mas que cortou o barulho com a precisão de um bisturi cirúrgico. "Estou bastante confortável onde estou suboficial." Ela não olhou para a mão dele, mas ele sentiu o peso das palavras dela sobre a própria mão e instintivamente, ainda que por um breve instante, afrouxou o aperto. O uso do posto dele, pronunciado com uma autoridade tão casual e despreocupada, foi uma pequena anomalia, um lampejo em uma tela de radar que ele escolheu ignorar. Ele via uma mulher de meia idade sozinha, em um lugar ao qual claramente não pertencia. Suas suposições eram uma fortaleza e ele não estava disposto a rendê-la. Ele se inclinou mais perto, a voz pingando condescendência. "Olha, eu não quero ter que chamar a gerência. Este é um clube privado para militares. Você claramente errou o caminho em algum ponto entre o Yacht Club e o spa. Então por que não faz a mocinha boazinha e procura um banquinho no bar? Eu até compro um apletine para você pelo transtorno." O insulto foi deliberado, uma humilhação pública final, planejada para forçá-la a sair do assento. A risada dos amigos dele veio mais alta, dessa vez mais cruel. Todo o lado oeste do clube agora observava o drama se desenrolar. Oficiais subalternos desviavam o olhar,
sem querer se envolver. Alguns marinheiros praça pareciam desconfortáveis, mas nenhum ousou intervir. Rhino e sua equipe eram SEALs, as divindades modernas de uma base naval, e a arrogância deles era frequentemente confundida com direito divino. A mulher simplesmente piscou. Ela não recuou. Não corou de vergonha. Pegou o copo de água, deu um gole lento e deliberado, e o colocou de volta no porta-copos com um clique suave e definitivo. Cada movimento seu era econômico, desprovido de energia desperdiçada. Era uma disciplina de movimento completamente incompatível com a persona civil que ele havia atribuído a ela. O silêncio dela era um espelho, e nele o próprio comportamento grosseiro dele se refletia de volta, ampliado e feio. Ele começava a sentir uma pontada de irritação, o tipo que surge quando um ato simples de dominância encontra um objeto inexplicável e imóvel. Estava prestes a escalar a situação, a erguer a voz e criar uma cena que seria impossível ignorar, quando o mundo do lado de fora da janela de vidro, a serena vista salpicada de estrelas da Baía de San Diego, irrompeu em um clarão silencioso e violento de luz vermelha e azul. O mundo estava prestes a mudar, e com ele cada uma das suposições tolas de Trent Davis. O verdadeiro teste não era de força, mas de compostura, e a mulher que ele tentara intimidar estava prestes a dar uma aula magistral. O caos repentino foi imediato e absoluto. A música ambiente do clube cessou, substituída pelo som agudo e penetrante de um alerta de segurança em toda a base, ecoando dos alto-falantes montados nas paredes. Luzes de emergência vermelhas começaram a piscar, banhando os rostos apavorados dos frequentadores em um brilho infernal e pulsante. A segurança privada do clube, 2 homens corpulentos em blazers mal ajustados, moveu-se em direção às portas com expressões de confusão e medo. Celulares se acenderam pela sala enquanto as pessoas tentavam obter informações, mas o sinal estava morto. Um protocolo de bloqueio de comunicações. Esse simples fato gerou uma onda de pavor genuíno entre o pessoal militar presente. Aquilo não era um exercício, era real. O oficial mais antigo no local, um jovem tenente da Marinha chamado Harris, recém-saído de um trabalho administrativo no quartel-general de Coronado, começou a gritar no rádio, a voz falhando pela inexperiência. Aqui é o Oasis Club. Estamos em lockdown. Qual é a natureza da ameaça câmbio? A resposta veio em um estouro de estática seguido por fragmentos de comunicações em pânico, provenientes de diferentes canais. Comitiva comprometida. VIP fora da rede, possível elemento hostil. Repito. As informações eram desconexas, uma receita para o desastre. Rhino e sua equipe de SEALs, com toda a arrogância anterior esquecida, mudaram instantaneamente para o modo operacional. Eles começaram a se mover pela multidão, as vozes firmes e comandantes tentando estabelecer controle. Todos longe das janelas. Abaixem-se. Mãos onde eu possa ver. Eram guerreiros treinados para ação direta, para violência e velocidade. Mas aquela situação não exigia arrombar portas. Era sobre comando e controle, sobre processar informações e tomar decisões sob enorme pressão. Eles estavam criando mais ruído, mais confusão. Seus instintos táticos estavam em conflito com a necessidade estratégica do momento. Em meio à maré crescente de pânico, a mulher da blusa de seda carvão moveu-se com uma calma quase sobrenatural. Ela recolocou o tablet com cuidado em sua bolsa de couro e levantou-se. Seus movimentos não eram apressados, eram fluidos, eficientes e carregados de um senso de propósito que contrastava intensamente com a energia frenética ao redor. Seus olhos, aqueles olhos calmos e analíticos, não estavam arregalados de medo. Eles estavam analisando. Ela absorvia toda a cena, processando-a, não como uma vítima, mas como uma comandante em um campo de batalha. Ela observou as posições dos seguranças, o número de saídas, o estado de pânico do tenente Harris, as ações agressivas, porém desorganizadas dos SEALs,
Estava avaliando seus recursos e vulnerabilidades, formulando um plano com a velocidade de um supercomputador. Seu rosto era uma máscara de concentração serena, uma pequena ilha de ordem em um oceano de caos. Ela não estava se preparando para lutar. Estava se preparando para liderar. Ela estava prestes a demonstrar uma habilidade muito mais rara e muito mais poderosa do que a força bruta personificada pelo homem que havia tentado expulsá-la do assento. Sua competência era uma mola comprimida por uma vida inteira de disciplina e estava prestes a ser liberada com força devastadora e inegável. A sala era um barril de pólvora de medo e ela era a única pessoa carregando água. Atravessou diretamente o epicentro do caos seu caminho, abrindo uma linha reta entre os frequentadores encolhidos. O tenente Harris agora estava pálido, suor escorrendo pela testa, enquanto ele lutava com o rádio tentando obter uma ordem clara de uma estrutura de comando que evidentemente também estava em colapso. Rhino e seus homens discutiam com a segurança do clube, tentando impor autoridade sem nenhuma legitimidade formal. Toda a situação estava a segundos de desabar em um pânico total e incontrolável. A mulher alcançou o tenente atrapalhado e não tocou no ombro dele, nem gritou por atenção. Ela simplesmente permaneceu em seu campo periférico, uma coluna de imobilidade, até que ele finalmente a percebeu. Ele olhou para ela, os olhos cheios de desdém por mais uma civil histérica, e estava prestes a afastá-la quando ela falou. A voz dela não havia mudado ainda baixa, mas possuía uma frequência de comando tão ressonante que parecia vibrar no próprio ar. Tenente. A única palavra cortou o pânico dele como um laser. Ele parou de gritar no rádio e a encarou. Inicie o protocolo Sierra Whiskey. Estou assumindo o comando tático. Designem-me Olympus. A frase foi um trovão no vazio silencioso da mente do tenente. Protocolo Sierra Whiskey era uma diretriz de continuidade de comando tão obscura e de nível tão alto que ele só havia lido sobre ela uma única vez em um briefing durante o treinamento em Anápolis. Era um protocolo que só podia ser invocado por um oficial general em pessoa durante um colapso catastrófico da cadeia de comando local. Era uma expressão que carregava o peso de toda a Marinha dos Estados Unidos. A mente do tenente girava tentando reconciliar as palavras que acabara de ouvir com a mulher discreta que estava diante dele. Mas havia algo nos olhos dela, uma certeza de ferro, uma autoridade absoluta que anulou qualquer dúvida dele. O treinamento profundamente enraizado assumiu o controle. Suas costas se endireitaram. O pânico desapareceu, substituído pela obediência reflexiva de um oficial subalterno diante de um superior. Sim, senhora, balbuciou ele, a voz de repente firme. A mulher agora, Olympus, voltou-se para a sala. Ela não gritou, não precisou. Sua voz projetou-se com uma força calma e inabalável. Suboficial, disse ela aos olhos, encontrando Rhino do outro lado da sala. Ele congelou chocado ao ouvir seu próprio posto sendo chamado. Você e sua equipe vão assegurar todos os pontos de entrada. Ninguém entra ou sai. Usem a segurança do clube. Estabeleçam um funil fatal na entrada principal. Quero um relatório em 90 segundos. Suas ordens eram precisas, impecáveis e entregues com a expectativa absoluta de obediência imediata. Os SEALs reagiram instintivamente. A confusão sumiu de seus rostos, substituída pela intensidade focada de operadores experientes. Sem uma palavra sequer, Rhino assentiu. Sim, senhora. E sua equipe moveu-se com graça letal, agora completamente direcionada. Ela então voltou-se para o tenente. Consiga um canal seguro com o comando da base naval. Diga-lhes que Olympus está no local e requer um SITREP imediato sobre o pacote Viceroy. Em menos de 30 segundos, ela assumira controle total da crise. Diagnosticou o problema, identificou recursos e emitiu comandos interligados que transformaram uma multidão em pânico em uma unidade tática funcional. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Os gritos cessaram, as corridas, pararam restando apenas os movimentos disciplinados dos SEALs e a voz firme de Harris no rádio. Todos olhavam para a mulher de blusa de seda, agora no centro da tempestade,
comandando como se tivesse nascido para aquilo. Rhino, após posicionar seus homens, olhou para ela, o rosto marcado por absoluto choque. Aquilo não era uma esposa de congressista, nem uma turista perdida era uma comandante. E enquanto a observava coordenar a defesa de toda a instalação, um pensamento gelado tomou conta dele. Não insultara uma civil, mas cometera um suicídio profissional de proporções épicas. O lockdown durou mais 20 minutos, uma eternidade de silêncio tenso, disciplinado, orquestrado pela mulher conhecida como Olympus. Ela transformou um canto do bar em um posto de comando improvisado, usando o tenente Harris como elo de comunicação, enquanto coordenava as equipes de resposta rápida, estabelecia um segundo perímetro e recebia inteligência em tempo real sobre a comitiva comprometida. Suas perguntas eram afiadas, suas percepções profundas, o domínio estratégico da situação simplesmente brilhante. Ela via ângulos que ninguém mais via e antecipava problemas antes que surgissem, jogava xadrez enquanto todos os outros jogavam damas. Rhino e sua equipe, agora humildes em sua eficiência silenciosa, mantiveram suas posições. Rhino não conseguia desviar o olhar dela, revivendo cada palavra arrogante que havia dito. Tudo agora parecia sacrilégio. Quem é ela? A pergunta queimava em sua mente. A resposta chegou com pneus cantando e o som pesado de botas militares. As portas principais foram abertas à força e um pelotão completo de Fast Marines entrou varrendo o local com precisão letal. Atrás deles veio um homem cuja presença comandou atenção imediata, alto, ombros largos, cabelo prateado cortado curto e 2 estrelas de contra-almirante no colarinho. O contra-almirante Wallace, comandante da Naval Base, coronado. Seu rosto uma máscara de determinação sombria. Ele avançou para o centro da sala, analisando o silêncio controlado, as posições seguras dos SEALs e o foco do tenente Harris. Seu olhar finalmente pousou na mulher no bar que acabava de se virar para encará-lo. A expressão endurecida de Wallace derreteu instantaneamente, substituída por reconhecimento profundo, quase reverente. Sem hesitar, ele passou pela equipe Fast, pelos SEALs atordoados e parou a menos de 1 metro dela. Ele colocou-se em posição totalmente ereta, as costas rígidas como uma barra de aço, e executou a saudação mais precisa e mais formal de toda a sua longa e condecorada carreira. O gesto foi tão nítido, tão cheio de respeito, que pareceu sugar o próprio ar da sala. Almirante Morgan, senhora. A voz de Wallace ecoou com uma mistura de alívio e deferência. Peço desculpas pelo atraso da nossa resposta. Sofremos um apagão total de comunicações do nosso lado. Suas ações aqui foram exemplares. A senhora tem o Viceroy. A sala ficou completamente imóvel. As palavras Almirante Morgan e senhora pairaram no ar, pesadas e inacreditáveis. Rhino sentiu o sangue sumir do rosto. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Almirante, não capitã, não comandante. Uma almirante. Um posto quase mítico, um panteão de deuses que guiavam o rumo de toda a marinha. Ele nunca havia sequer estado na mesma sala que uma almirante 4 estrelas, muito menos falado, com uma muito menos tocado em uma. A mulher almirante Morgan apenas deu um leve, quase imperceptível aceno. A situação está sob controle. Almirante Wallace, o Viceroy, não está no local. Foi um falso alarme, uma distração. O alvo real era a transferência de dados na estação de comunicações navais. Acredito que o senhor encontrará tudo resolvido lá. A avaliação dela foi entregue com a mesma calma silenciosa, a mesma ausência total de ego. Ela havia enxergado todo o ardil, uma operação complexa de desinformação inimiga que enganara todo o comando da base. O contra-almirante Wallace apenas assentiu seu respeito por ela, aprofundando-se a cada palavra que ela pronunciava. A lenda era verdadeira. Ele então desviou o olhar da almirante Morgan e o varreu pela sala até pousar como 2 lasers de mira no Sub-Official Trent Reynolds Davis.
O calor e o respeito nos olhos do almirante desapareceram instantaneamente, substituídos por uma fúria glacial aterradora. Wallace era um homem conhecido por sua calma, mas o que Rhino viu em seu olhar agora era a promessa de uma tempestade e um furacão de ira institucional prestes a cair diretamente sobre sua cabeça. O contra-almirante deu um passo lento e deliberado em sua direção. Os Marines da equipe Fast, percebendo a mudança de tom, permaneceram em seus postos, porém toda a atenção agora estava voltada para o drama que se desenrolava. O tenente Harris parecia desejar que o chão o engolisse. Suboficial Davis, começou Wallace, a voz perigosamente baixa, um trovão contido prestes a estourar. O corpo de Rhino, treinado por anos de disciplina brutal, entrou automaticamente em posição de sentido, mãos coladas às laterais, olhos fixos à frente. Sim, almirante conseguiu responder à própria voz, parecendo distante e frágil. Wallace parou diretamente na frente dele, perto o suficiente, para Rhino ver a cicatriz leve acima do olho direito. Recebi um relatório preliminar do tenente Harris a caminho daqui. Continuou Wallace, a voz ainda baixa, mas cada palavra um golpe de martelo. Ele me informa que antes do início do incidente, você tomou para si a iniciativa de abordar uma civil neste estabelecimento. Isso é correto. A garganta de Rhino estava seca. Sim, almirante. E ele também me informa, prosseguiu Wallace, os olhos se estreitando, que você colocou as mãos nessa civil que tentou removê-la fisicamente de sua mesa, porque você e sua equipe acharam que tinham mais direito a ela. Esse relatório está correto, suboficial. A vergonha era uma coisa física, uma onda quente e sufocante que o envolvia. No rígido mundo da honra militar, poucas coisas eram piores do que ser repreendido publicamente por um oficial general. Ele havia causado aquilo a si mesmo, e o peso da própria estupidez o esmagava. Sim, almirante. O relatório está correto. Wallace deixou a admissão pairar no ar por um longo momento. Então, virou-se levemente, gesticulando com a mão aberta em direção à mulher que permanecia calma ao lado do bar, observando a cena sem dizer uma palavra. Então permita-me lhe fornecer uma informação que claramente lhe falta, disse Wallace, a voz finalmente subindo, estalando com uma raiva fria e controlada. Você não estava na presença de uma civil, não estava na presença de uma funcionária, nem de uma esposa. Você estava na presença da almirante Helena Morgan, comandante da Frota do Pacífico dos Estados Unidos. Ele fez uma pausa, permitindo que o título afundasse e que o peso total da realidade caísse sobre cada pessoa na sala. Então, continuou a voz, agora uma ladainha de conquistas, um registro verbal do serviço de uma lenda viva. A primeira mulher a comandar um grupo de ataque de porta-aviões em combate. A arquiteta da Operação Silent Trident, uma campanha que será estudada no War College pelos próximos 100 anos. Uma aviadora com mais de 4.000 horas de pousos em porta-aviões, a maioria à noite. A mulher que assina as ordens de implantação de cada navio, cada submarino e cada aeronave nesta metade do mundo. A mulher que, neste exato momento, é sua comandante suprema e a mais alta oficial feminina na história das Forças Armadas dos Estados Unidos. Wallace virou a cabeça de volta para Rhino, os olhos flamejando. Você não pediu para uma civil se mover. Você colocou as mãos sobre a Frota do Pacífico. Você insultou uma lenda viva. E fez isso porque tirou conclusões baseadas apenas no que viu, em vez de ter a humildade de considerar o que não sabia. Você olhou para a competência silenciosa e viu apenas um alvo para sua arrogância. Esse é um erro que um suboficial não pode cometer. É um erro que um Navy SEAL jamais deve cometer. Estou claro. As duas últimas palavras foram como um golpe físico. Rhino só conseguiu murmurar uma resposta sufocada, as únicas palavras restantes nos escombros de sua carreira e de seu orgulho. Cristalino almirante. A história do que aconteceu no Oasis Club naquela noite não apenas se espalhou, ela detonou. Percorreu a base naval de Coronado, na velocidade de uma onda de choque,
viajando por conversas sussurradas nos refeitórios, mensagens criptografadas entre navios no mar e ligações tardias nos alojamentos. Tornou-se uma lenda instantânea, um pedaço do folclore militar moderno. Chamaram-na de A Noite de Olympus ou simplesmente a Lady Morgan. Os detalhes eram exagerados a cada relato. O número de hostis, o nível de perigo, a ferocidade da reprimenda do almirante Wallace ao Seal, insolente. Mas o núcleo da história, a verdade essencial, nunca mudava. Era uma história sobre suposições. Sobre a vasta diferença silenciosa entre força percebida e poder real. Tornou-se um conto de advertência contado a novos recrutas, uma lição de humildade martelada na mente de oficiais jovens e arrogantes. O nome Helena Morgan, já respeitado nos altos escalões do comando, tornou-se algo maior entre as praças, um símbolo. Ela era a profissional silenciosa, a personificação viva da ideia de que competência é sua própria credencial e que autoridade é conquistada pela ação não anunciada com bravatas. A mesa onde ela estivera sentada, um simples reservado com vista para a baía, virou um marco não oficial. Chamaram-na de o poleiro da almirante. Ninguém jamais a reservava. Ela simplesmente permanecia vazia, um tributo silencioso. Oficiais jovens e praças às vezes se sentavam ali não com a arrogância que Rhino exibira, mas com uma espécie de reverência tranquila, como se esperassem que um pouco da compostura dela, daquela calma profunda e inabalável, pudesse de alguma forma impregná-los. A frase que ela utilizou, "Designem-me Olympus", entrou no léxico não oficial da frota. Tornou-se um código para assumir controle absoluto, decisivo e competente de uma situação caótica. Um Master Chief lidando com uma avaria complexa podia dizer: "Afastem-se. Vou declarar Olympus." Um piloto enfrentando uma emergência em voo dizia calmamente no rádio: "Tower Olympus está no convés." Era o sinal de que o comando supremo havia sido assumido. Era um legado nascido não de uma batalha, mas de um momento de competência pura e inalterada diante de um preconceito ignorante. Uma prova de que a arma mais poderosa em qualquer arsenal é uma mente calma e a vontade de usá-la. As ondas daquela noite se espalharam muito além das margens de San Diego, uma onda silenciosa de mudança cultural, passando pelas fileiras, ensinando lentamente que força vem em muitas formas e que a mais formidável é frequentemente aquela que você não vê chegando. Para o suboficial Trent Rhino Davis, o que veio depois foi um cadinho de vergonha e reflexão. Ele esperava ser destruído um Captain's Mast formal, redução de posto, talvez até expulsão das equipes SEAL, às quais dedicara anos de sacrifício. O peso de sua transgressão era suficiente para acabar com uma carreira, e ele sabia disso. Passou as 48 horas seguintes em limbo administrativo, confinado aos alojamentos esperando o machado cair. A convocação finalmente veio não de seu próprio comando, mas do escritório do comandante da base. Ele deveria apresentar-se em seu uniforme de gala no gabinete do contra-almirante Wallace. Percorreu os longos corredores estéreis da sede, como um homem caminhando para sua própria execução. Foi conduzido ao escritório onde Wallace o esperava atrás de uma grande mesa de mogno, a expressão ilegível. Mas Wallace não estava sozinho. De pé junto à janela, olhando a frota ancorada no porto, estava a própria almirante Helena Morgan. Vestia agora seu uniforme branco de serviço, as 4 estrelas prateadas nos ombros, brilhando com intensidade quase impossível. Ela se virou quando ele entrou, e seus olhos exibiam o mesmo olhar calmo e analítico que tinham no clube, sem raiva, sem triunfo. Apenas uma avaliação profissional silenciosa. Rhino ficou rígido em posição de sentido, o coração martelando no peito. Foi a almirante Morgan quem falou primeiro. A vontade suboficial. A voz era suave, mas carregava a autoridade natural de seu posto. "O almirante Wallace e eu discutimos suas ações", disse ela num tom factual. "Seu histórico até aquela noite tem sido exemplar.
Você é um operador altamente qualificado, um trunfo para sua equipe e para a Marinha. Ela fez uma breve pausa, deixando as palavras pairarem no ar antes de continuar. Você também demonstrou uma profunda falta de julgamento. Você permitiu que arrogância e preconceito nublassem sua percepção. Em uma situação de combate, esse tipo de erro pode custar vidas. A sua. E as dos homens que confiam em você para tomar a decisão certa. Ela caminhou devagar até parar a poucos passos dele. A Marinha tem duas opções aqui. Podemos puni-lo, fazer de você um exemplo, e ao fazer isso, provavelmente perderíamos um ativo valioso que custou milhões de dólares e anos de treinamento. Ou podemos garantir que a lição foi aprendida verdadeiramente, aprendida, e que você possa transmiti-la a outros. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Recomendei ao almirante Wallace que nenhuma ação disciplinar formal seja tomada contra você. Seu registro permanecerá limpo. Rhino ficou atônito, incapaz de acreditar no que ouvia. Era um perdão que ele não merecia, um ato de graça mais humilhante que qualquer punição. Senhora, eu... Não entendo, gaguejou ele. Você entende perfeitamente, suboficial, respondeu ela, a expressão inalterada. Punição é fácil. Educação é difícil. Sua humilhação pública foi uma lição muito mais eficaz do que qualquer redução de posto. Você carregará isso pelo resto da sua carreira, toda vez que estiver prestes a fazer um julgamento precipitado. Toda vez que sentir a vontade de afirmar sua dominância pela arrogância, você se lembrará daquela noite. Você se lembrará de como foi estar tão profundamente e completamente errado. Essa memória o tornará um SEAL melhor. O tornará um líder melhor. Não desperdice isso. Então, ela lhe deu um último conselho, palavras que se tornariam a nova pedra fundamental de sua ética profissional. Competência não precisa de outdoor suboficial. Apenas esteja pronto. Com um leve aceno de cabeça, ela se virou e saiu do escritório, deixando-o sozinho com o almirante Wallace e o silêncio retumbante de uma segunda chance. Meses depois, o calor do Golfo Pérsico tremulava sobre o convés do USS Ronald Reagan. O suboficial Trent Davis estava na popa observando um novo grupo de marinheiros realizar um exercício de controle de danos. Ele era outro homem agora. A energia barulhenta e arrogante tinha desaparecido, substituída por uma intensidade silenciosa. Uma vigilância que antes não existia. Observava mais, pensava mais, falava menos e ouvia mais. Seus companheiros perceberam a mudança. Chamavam-no de o monge, uma brincadeira que carregava um fundo de verdade. Ele se tornara um estudante do silêncio, um crente no poder da competência tranquila. Um jovem SEAL recém-saído do Bud S, ostentando a mesma arrogância que Rhino um dia teve, se aproximou dele. O rapaz apontou com o queixo para uma nova oficial de inteligência que estava fazendo um briefing para um grupo de pilotos. Ela era jovem, quase recém-formada, e falava com uma precisão acadêmica suave. Olha isso, zombou o garoto. Agora estão mandando bibliotecárias pra gente. Aposto que ela nunca viu uma academia por dentro. Rhino não virou a cabeça. Manteve os olhos no horizonte por um longo momento. Então falou a voz baixa e firme. Deixa eu te contar uma história. É sobre uma mesa num clube em Coronado. Sobre uma mulher de blusa de seda. E sobre o maior erro da minha vida. Ele contou ao jovem SEAL a história da noite de Olympus, não como fofoca de frota, mas como confissão pessoal, uma parábola da própria estupidez. Explicou a profunda lição que a almirante Morgan lhe ensinara, sem jamais elevar a voz, que a pessoa mais perigosa em qualquer sala é muitas vezes aquela que você subestima. Que verdadeira autoridade não é projetada, é reconhecida. O jovem SEAL ouviu o sorriso arrogante desaparecendo lentamente, substituído por compreensão e respeito. A lição estava sendo passada adiante. O legado continuava. Esse era o verdadeiro gênio da liderança da almirante Morgan. Ela não corrigira apenas o erro de um único militar. Ela plantara uma semente de sabedoria,
que agora crescia no solo duro e implacável da cultura das operações especiais. A história agora fazia parte oficial do currículo da Academia Naval. Era usada como estudo de caso em ética de liderança, parte obrigatória do programa de caráter e comando. No Bud S. Instrutores, a utilizavam para quebrar a arrogância de novos candidatos, um exemplo real de como suposições baseadas em gênero ou aparência podem levar a falhas catastróficas. O conto da almirante silenciosa tornou-se folclore institucional, um fragmento vivo do código de honra da Marinha. Um lembrete de que o uniforme não define o guerreiro define o uniforme. O verdadeiro legado não é esculpido em pedra ou fundido em bronze, não é um nome em edifício, nem um título em placa. É uma lição vivida, um princípio transmitido de uma geração para a outra, uma onda silenciosa de mudança que se espalha pelas profundezas quietas de uma instituição. O legado da almirante Helena Morgan não estava na batalha que ela venceu, nem no comando que ela exerceu. Estava na mudança que ela inspirou em um único suboficial arrogante. Estava na história que ele agora contava a uma nova geração de guerreiros, garantindo que sua lição de humildade e respeito ecoasse muito depois de ela ter deixado o serviço ativo. Sua vitória naquela noite não foi sobre uma ameaça de segurança, nem sobre uma sala em pânico. Foi uma vitória sobre o preconceito, um triunfo sobre o veneno fácil e preguiçoso da suposição. Ela provou em um momento silencioso e decisivo que competência é sua própria autoridade. Demonstrou que respeito não é algo que se exige com voz alta ou mão pesada. É algo que se comanda com ações com disciplina, com o poder silencioso e inegável do profissionalismo. Seu silêncio diante do insulto não era fraqueza. Era a calma antes da tempestade de sua capacidade. Suas palavras mínimas não eram sinal de submissão, mas ferramentas precisas e econômicas de uma mestre. Ela ensinou à Marinha dos Estados Unidos uma lição que ela desesperadamente precisava aprender, que sua maior força não está apenas em seus navios e armas, mas no caráter de seu pessoal. E que esse caráter é melhor medido, não em momentos de vitória celebrada, mas em momentos silenciosos de integridade pessoal. A verdadeira força de um guerreiro não é a habilidade de lutar, mas a sabedoria de saber quando e como liderar. É a compreensão de que o verdadeiro poder não precisa ser anunciado, pois é sentido na calma de uma crise, ouvido na clareza do comando e visto nos olhos daqueles que testemunham. É o profissional silencioso quem, no fim, molda o mundo não com barulho, mas com efeito. Para mais histórias em que a competência silenciosa triunfa sobre a arrogância barulhenta e em que o profissionalismo discreto define o verdadeiro valor, inscreva-se no canal.